Olá, meu nome é Glaucia Trevisanuto, sou uma das advogadas do escritório GG Trevisanuto e hoje, nessa terça-feira de manhã, né, doutora? Muito calor, né? Muito calor. Tenho o enorme prazer de receber a doutora Stephanie Soares. Obrigada, bom dia, doutora. Bom dia, obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. Imagina, eu que agradeço. Doutora, a doutora aceitou prontamente o convite, disse que assistiu alguns podcasts. Para se preparar, né? Para se preparar, fazer lição de casa, advogado, né? Advogado a gente precisa, né? Fazer a lição de casa. Doutora, ela vinha me falando algumas coisas. Eu falei, não, doutora, tem que ser na hora. Tem que ser natural, tem que agir naturalmente. Exatamente. A primeira questão, doutora, a primeira pergunta, né? Não é a questão da OAB. É mais tranquila. O que te motivou a fazer direito? Teve alguma pessoa que te inspirou? O que aconteceu que você falou, você é uma advogada? Então, na verdade, o interesse pelo direito surgiu ali no ensino médio. Certo. Né? Eu cursava ETEC na época, né? Estudei na ETEC. E não era a minha primeira opção, né? Era a minha segunda opção. Entendi. Né? A minha primeira opção era nada a ver com direito, né? Mas era jornalismo, né? Porque eu gostava bastante de conversar. Ia ser uma linda jornalista, hoje é uma linda advogada. Obrigada, doutora. E aí, né, eu conversei com alguns professores na época do ensino médio e eles me falaram... Não me desencorajaram do jornalismo, mas falaram de algumas dificuldades que teriam e falaram pra mim assim, olha, você combina muito com direito, já pesquisou sobre o curso? E aí eu falei, verdade, né, acho que eu combino com direito. Aí fui estudar a grade curricular, né, do curso e já tava me preparando pro vestibular. E aí eu falei, vou tentar, né, vou deixar jornalismo como primeira opção e direito como segunda. E aí fiz o Enem, né, na época já saindo do ensino médio, prestei o Enem. E no começo do ano, a gente faz o Enem no final do ano, né? E no começo do ano não consegui nenhuma faculdade, né? Consegui algumas, mas eram em cursos assim, pelo SISU, né? Eram em cursos como História, pra morar em Minas Gerais. E aí eu fiquei que não era ruim também. Mas aí eu fiquei com aquele apego familiar, Sim. né? E aí eu falei, não, né? Vou esperar um pouquinho mais, vou fazer cursinho pra tentar direito, pra tentar jornalismo. E aí fiquei fazendo 6 meses de cursinho, era um cursinho popular mesmo, ficava na Avenida Paulista. E aí, eu moro muito longe, né, da Avenida Paulista, então eu acordava 4 horas da manhã. Nossa. Pegava o trem, né, tomava o trem na minha cidade, lá por volta das 5 horas da manhã, pra estar no cursinho 7 horas. Só que aí, o Enem, o ProUni, o SISU, esses programas através do Enem, eles abrem inscrição no meio do ano. Então, eu utilizei a minha nota, né, assim que eu saí do ensino médio, eu utilizei a minha nota e aí consegui uma bolsa integral, né, pelo ProUni para direito. Doutora, que legal! E eu falei, agora não tem desculpa, né? Não vou pagar nada na faculdade, preciso estudar, vai ser direito mesmo. E aí fui me encontrando dentro do curso e hoje, assim, me encontrei na profissão, não me arrependo. Que legal, doutora! E o curso, aquele monte de livro para estudar? Eu não tive tanta dificuldade porque eu já estava acostumada, né, da escola. A ETEC tem um ensino, assim, puxado para os alunos, tinha bastante livro, né, bastante leitura, então eu falei, não senti tanta dificuldade. Mas, assim, teve suas dificuldades, mas em relação à leitura, não. Não, tranquilo. Tranquilo. Então tá joia. Doutora, e aí, se formou, prestou a OAB, como é que foi? Foi de cara, já passou de primeira? Não foi de primeira. Fiquei aí 5 anos na faculdade, né? Já no final do curso teve a pandemia, a gente enfrentou a pandemia. Então, eu me formei à distância. Meu TCC foi apresentado online. Foi um pouco mais tranquilo por conta do nervosismo, né? Online você, né, fica mais tranquilo. Mas não teve aquela proximidade com os alunos, com os professores e nem a colação de grau, foi tudo à distância. E aí, assim que eu saí da faculdade, que eu terminei o curso, eu comecei a prestar a prova da ordem. Mas aí, eu
fiz 2 provas antes de ser aprovada, né? Fui aprovada na terceira. E foram 2,39. 2,39. Que ódio. Que ódio. Que a gente precisa de pelo menos 40, né? Pra passar na primeira fase. Sim. E aí, o primeiro exame que eu fiz, 39. O segundo, 39. E aí, na terceira, graças a Deus, deu certo. Deu 40. Foi, né? Foi mais de 40, graças a Deus. Doutora, eu falo que às vezes é melhor você tirar 35, 32 do que 39. Porque 39 dá aquela melancolia de tipo, né? Não, e o pior, né? Que na hora da primeira contagem de pontos, quem contou foi meu namorado, né? Corrigindo a prova. E aí ele, nossa, 40. E eu, 40, meu Deus, eu passei. Conta de novo então pra gente ter certeza. Ele contou de novo 39. Eu falei, não acredito. Aí contou mais uma vez 39. Aí realmente era 39. Era 39. Não deu certo. Falei, vamos tentar de novo. Fazer o quê, né? Ai, é difícil, né, doutora? Difícil, é uma prova difícil, demanda de você, assim, muita disciplina e muito preparo psicológico, né, mental, né? Você precisa estar preparado nesses 2 sentidos, né? E depois, quando eu passei, que aí veio a segunda fase, eu vi que tinha que estar mais preparada ainda, né? Que aí o desafio continua, né? É a área que você escolhe, né? É a área que você tem mais afinidade. Na época, eu acreditava ter mais afinidade na teoria, né? Com o direito do trabalho, e aí eu fiz a segunda fase nessa área. Entendi. Voltei a fazer uma faculdade, né? Que legal. E o pessoal lá, ai meu Deus, prova. 5 questões, 3 questões. Eu falei, gente... Passei pela OAB. Vocês estão de brincadeira. Isso aí é nada. Realmente a OAB... É uma prova de fogo, né? É uma prova de fogo. Quem passa pela OAB tá preparado pra tudo. Tudo. Concordo, doutora. Doutora, e... Quais os desafios que a doutora encontrou depois que pegou a carteira da OAB? Então, o primeiro desafio, na verdade, assim, a faculdade, ela te prepara muito na teoria, né? Mas a prática, você realmente aprende no dia a dia. E depois que eu peguei a carteira da OAB, eu acho que o mais difícil foram as audiências. Né? Eu ia te perguntar isso, foram doutora. As audiências. A senhora presenciou, né, a minha primeira audiência. Então, assim, o nervosismo lá em cima, você não sabe muito bem... como que funciona, né? Sim. Como que você vai se portar ali como advogado. É você, tá o seu cliente e você ali, né? Então, você é o responsável por lutar pelo direito daquele cliente. Isso. Então, assim, pra mim foi o mais difícil. Você sabe que, às vezes, a gente entrevista aqui alguns advogados que já estão na área há muito tempo. E eles nem se lembram mais como as primeiras audiências eram difíceis. Nunca vou esquecer. Não é? Que foi muito difícil. Foi muito difícil. E depois que você saiu, ufa, deu certo? Então, né, depois que a minha primeira audiência foi a audiência de conciliação. Sim, né? Foi sim. a audiência de exoneração de alimentos. Sim. E aí, quando eu saí da audiência, eu tava tão nervosa, que eu nem sabia se deu certo ou não. De tão nervosa que eu tava. Mas assim, acredito que deu certo depois, Sim. né? Dr. Guilherme, advogado do processo, tomou aí a frente. E aí, acredito que ficou tudo bem. Muito bom, viu, doutora? Mas é assim mesmo. A gente aprende. É um desafio atrás do outro, né? Não para nunca. Não para. Por mais que eu tenha assistido algumas audiências trabalhistas junto com o Dr. Danilo, né? Dr. Danilo do Nascimento, que já teve a participação dele aqui. Sim. Eu assisti algumas audiências, mas nunca é igual quando você é o advogado. Sim. Nunca é igual. Cada experiência é única, né? Única. Sim. Então... Doutora, e fora audiência, você chegou a fazer estágio ou você já entrou trabalhando como advogada? Não, eu fiz estágio na época da faculdade. Meu primeiro estágio... Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Então, quando eu fiz 18, eu entrei comecei a trabalhar na prefeitura da minha cidade. Fala qual a sua cidade? Francisco Morato. Aí, galera de Francisco Morato. Francisco Morato. Eu comecei a trabalhar na prefeitura, no jurídico, né? Departamento jurídico da prefeitura. E foi muito bom. Fiquei 2 anos, né? Trabalhando lá. Trabalhar mais a parte do direito público, né? Aí fica na parte social, né? O direito coletivo das pessoas e tudo. Então, ali aprendi bastante, né? Fiz muitas amizades, que eu sou grata a Deus, né? Pelas amizades que eu fiz pra vida mesmo. São pessoas que eu tenho contato até hoje.
E aí fiquei 2 anos lá, depois consegui um estágio em uma empresa que fica na Avenida Paulista, uma multinacional, na parte de contratos, no setor jurídico também. Que fiquei legal. 1 ano. Um ano lá, porque aí veio a pandemia, né? Então Sim. eu tive que trabalhar home office. Então, não atrapalhou um pouco, né? A demonstração. Parece que eu não tenho Opa! Aconteceu comigo também. A Siri aqui se intrometendo, calma. Quer ser entrevistada, calma. Então, foi um pouco difícil ali, atrapalhou um pouco, né, no aprendizado mesmo. Sim, sem dúvida. Do trabalho. Aí fiquei 1 ano e depois de um tempo saí dessa empresa, né, e fiquei desempregada um tempinho. E aí consegui um trabalho num escritório da Barra Funda, que fica na Barra Funda, na frente do Fórum Trabalhista. E aí foi aí que eu aprendi um pouquinho mais, né? Da parte da vida do advogado mesmo. Vendo a advogada que trabalhava lá, eu aprendi um pouquinho mais, só que não fiquei tanto tempo. Porque logo ela fechou o escritório. E aí, uma amiga dela, que me conhecia, é amiga do Dr. Danilo. Nossa, que coincidência boa, né? Então, você vê, amiga do Dr. Danilo. E ele tava precisando de uma assistente. Entendi. E aí eles conversaram e ela falou, olha, eu conheço uma pessoa, conheço uma menina que trabalhava com uma amiga minha, vou te passar o contato. E aí passou o meu contato pro Dr. Danilo, ele me chamou, a gente agendou uma entrevista. E aí, deu certo, comecei a trabalhar com ele, né? E tô lá até hoje. Que legal, doutora. Foi muito bom. O doutor Danilo me apresentou, falou assim, é uma menina muito boa da igreja, né? E é um prazer conversar e trabalhar com a doutora. Aí depois de um tempo, quando eu entrei no escritório, comecei a trabalhar com a senhora, né? E foi muito bom também, foi um período muito bom, de muito aprendizado. Sim, correria. Correria e aprendizado também, porque eu comecei a fazer tarefas... muito, não complexas também, mas de variados assuntos, né? Vários assuntos do direito ali na parte civil. Então, assim, me trouxe um aprendizado enorme. E ainda tá fazendo, né, doutora? E ainda estou, né? Ainda estou fazendo, mas eu sou grata a Deus por todas essas oportunidades, né? Amém. Eu falei Francisco Morato e Franco da Rocha, porque a gente tem muitos clientes de lá, né? É verdade. A gente tá na região da Lapa e abrange toda essa região. Doutora, é assim, né? Com o doutor Danilo do Nascimento, que a gente tá fazendo um jabá pra ele aqui, ele atua na área trabalhista, né? Isso. Ele é especialista em direito do trabalho. Em direito do trabalho, isso. E você, junto com ele, tá aprendendo... Nossa, demais. Doutor Danilo, ele, além de um chefe, né? Ele é um professor. Né? Ele é um amigo, é um professor. Então, assim, aprendi muito com ele. Ele teve toda a paciência do mundo desde o início em me levar para as audiências. Quando eu tirei, né? Fui aprovada na segunda fase da OAB, ele me levou na audiência, me apresentou para a juíza. Essa aqui é a primeira audiência dela, ela vai estar assistindo, nossa colega. Então, assim, doutor Danilo sempre, todos os dias, me ensina. Né? Uma pessoa, eu sou grata a Deus pela vida dele, porque ele fala assim, sempre pra mim, né? Você me ajuda muito. Só que ele também, ele abençoa a minha vida. Ele é uma bênção na minha vida. E é assim, né? Um ajudando o outro. É isso mesmo, doutora. É muito bom quando a gente encontra colegas de profissão, porque o que ele falou é o correto, né? Uma mão lava a outra. E a gente tá aqui nessa terra independente do lado profissional, né? Pra um ajudar o outro também pelo lado pessoal, né? E a gente sabe que todo início de carreira é difícil, né? A gente entende que a carreira do advogado é difícil do início ao fim, né? Mas todo começo é mais complicado. Sim, e eu sou grata a Deus por essas pessoas. Eu lembro que quando eu fui pegar minha carteirinha da OAB... Carteira, isso. Carteira da OAB. A gente tem uma mania, né, de falar carteirinha. Carteirinha não, carteira da OAB. Sangue vermelha. E eu lembro que quem foi comigo foi a Beth. Né, que é a secretária. A nossa secretária. Isso, ela foi comigo.
E eu lembro que a senhora me deu um presentinho que eu tenho até hoje, uma caneca, né? E me desejou os parabéns. Então, assim, Sim. são pessoas, o direito, todo o trabalho em si, toda a profissão, nos traz, né, pessoas, assim, que são pra vida. É verdade. As pessoas falam, no ambiente de trabalho você não consegue ter amizade, você só tem colegas de profissão. Graças a Deus eu tive sorte de ter amigos, assim, pra vida toda. Porque, na verdade, doutora, se for pensar bem, a gente passa mais tempo da vida da gente, né, com os colegas de trabalho, pela carga horária, com os amigos, do que, às vezes, efetivamente em casa, né? Então, eu acho que essa convivência tem que ser positiva. Sim, e eu tive muita sorte, né? O escritório, né, graças a Deus, ele é um ambiente harmonioso. Sim, né? Verdade. Tem amizade, tem ali carinho, tem admiração e tem também o respeito pela hierarquia, era isso que eu ia né? falar, A gente consegue saber separar, né? Dr. Danilo, ele é muito amigo, a senhora também, mas assim, na hora que a gente senta pra falar sobre trabalho, é sobre trabalho, é sobre demanda. É verdade. Entendeu? Então, assim, é a gente que consegue fazer, né, um ambiente de trabalho o mais harmonioso possível. Sim. Doutora, e casos e mais casos. Ai, são muitos, né, doutora? São. Que deixam a gente de cabelo branco, né? São muitos casos, mas assim, os que eu peguei mais casos, assim, quando eu comecei a trabalhar com a senhora, né? A gente pegou ali a área civil, né? E começou a fazer várias ações de alimentos, fornecimento de medicamento, de tratamento de saúde. Então, assim, são diversos clientes, diversos casos, cada um tem uma história, e o advogado, ele tem que ser isso, né? Eu descobri também depois, nessa vida de advogada, tudo bem que tá iniciando agora, mas eu já consegui perceber que o advogado, ele tem que ter o olhar de muita empatia para as pessoas. Sim, né? sim. A pessoa chega no escritório para te contar o problema dela, então ali ela se entrega, né? Doutor, eu tenho tal problema, por favor, me ajuda. Então você tem que ter ali um olhar empático para as pessoas, né? Para o problema de cada um. Sim, né? É verdade. O ano passado, em novembro, né, doutora? Eu viajei para Nova York, 30 dias. Sim. Quem me socorreu foi a doutora Stephanie. Ai, meu Deus, fiquei maluca. Mas deu tudo certo. Eu passeando lá, Quinta Avenida, celular, doutora Stephanie. Fotos em Nova York, passeando. E meu Deus. E a doutora lá no escritório, por favor. Mas é assim, né? A gente tem que... Foi ótimo, doutora. Obrigada. Imagina. Eu que agradeço. É um aprendizado, né? Me deu autonomia também, né? Sim. Me trouxe uma autonomia. Inclusive, doutora, a gente tá agora com um caso, né? A senhora pode contar esse ou algum outro? De uma senhora de 107 anos, né, doutora? Sim, a gente tá com um caso aí de uma senhora de 107 anos que, né, mora em uma casa de repouso. E aí, todo mês, a gente tem que ficar demonstrando as despesas com a casa de repouso para o juiz, para poder liberar um dinheiro que está em conta, né, em conta judicial, para poder pagar as despesas. Então, assim, cada caso... E o cliente fica ali, né? Exatamente. Doutora, tem que pagar, já tem 2 meses que tá atrasado. E agora, o que eu faço? Então, você vê que o advogado, ele trata com vários casos diferentes, desde uma autorização de um medicamento até o caso dessa senhora, né, que eu acho que é 107 pra lá, viu, doutora, né, que tá nessa casa de repouso, tem o dinheiro em conta corrente, né, e a filha já com 80, olha que situação complicada, né, doutora? Complicado. E a filha tem que se responsabilizar da liberação, de despesa de fralda, medicamento, né? Sim. E aí recorre a doutora Stephanie, né? Pra poder liberar o pagamento da clínica. E eu fico atrás da juiz. Pelo amor de Deus, é a clínica. Vamos pagar aí a clínica, por favor. Mas assim, é cada história, né? Cada caso é um caso. Cada pessoa aí, o cliente te manda mensagem. Doutora, eu não sei o que fazer, tô desesperada. Aí tem ação de alimentos, tem ação de investigação de paternidade. Sim. Doutora, quero tirar a certidão de nascimento dessa criança. Quem é o pai? Então, assim, mas é gratificante, sim, né? Quando você vê que o processo ele foi resolvido, que aquela demanda foi resolvida, é gratificante. Teve um, né, doutora, que você falou assim, graças a Deus foi arquivado, encerramos. Eu não lembro qual foi agora. Tem tantos. Tem tantos, eu também não me lembro agora, doutora. Você falou, glória a Deus, né? Porque, às vezes, as pessoas
acreditam, né, que o processo é rápido. E a gente faz o máximo para que o processo seja rápido, né? Sim. Mas tem toda uma demanda judiciária. E é difícil, né? Demora um pouco, né? Às vezes a gente tem que despachar com o juiz, tem que ligar na vara, tem que fazer balcão virtual. E o cliente, né, muitas vezes ele não tem o entendimento, não tem o conhecimento, né, que o juiz que decide. Eu acho que eu lembrei, não foi do nome da... aquela nossa cliente sim, nossa, aquele caso foi um caso bem difícil, bem difícil. Era uma modificação, né, no registro civil, né, da cliente, ela queria voltar pro nome de solteira, né? Isso, exatamente. E aí não saía a decisão, tinha que buscar vários protestos, né, no nome dela, e não saía a certidão de trânsito em julgado, e ela ficava doida, achando que a culpa era nossa, né? Mas não é, o advogado ele faz o possível. É que, na verdade, assim, era um processo que já estava se arrastando, acho que por 3 anos. Sim. Ela já tinha passado por uns 4 advogados, né? E nós fomos quem resolvemos, né? Exatamente. Mas e a apreensão toda dela, porque acho que ela queria comprar uma casa e já queria comprar com o nome de solteira. Sim, ela ia no banco e aí dava problema pra sacar dinheiro no banco, isso e aquilo. E assim, ela ficou bem brava, mas no final deu certo. Porque é muita burocracia, né? E existem alguns fóruns que são tranquilos, né? Existem outros que realmente a demanda é muito grande e, né? E como dizem por aí, o processo é lento, né, doutora? O processo é lento. Mas o direito é isso, né? Sim. O advogado fica ali na briga pelo processo até o final. Muitas vezes não dá pra ir até o final, troca de advogado e tudo mais. Só que a vida do advogado é essa, né? Sim. E assim, principalmente a área civil. Ela abrange tudo da vida cotidiana, né? Do dia a dia da pessoa, né? Então, às vezes, um abalo psicológico que uma situação te trouxe, um dano moral, né? Um produto que você comprou que deu um defeito, aí o direito do consumidor para te socorrer. Então, assim, uma ação de alimentos, né? Curatela, que é o caso dessa senhora, né? Que a filha dela é a curadora, quem responde pela idosa. Sim. Então, o direito te dá liberdade, né? De conhecer várias áreas e de inovar, de se desafiar. Então, por isso que eu gosto bastante. Tem alguma área da sua preferência, doutora? Eu gosto do civil. É doutor Danilo. Mas, doutor Danilo, eu também gosto do trabalhista, né? Eu tenho um pouco mais de dificuldade no trabalhista. Sim. Pela questão da audiência. Tem alguns advogados que já têm mais facilidade, como o doutor Danilo, né? Já é especialista, então ele chega lá. E o direito do trabalho, não que o direito civil, que a parte civil, ela não tenha isso. Mas o direito do trabalho, na hora da audiência, precisa que o advogado seja muito rápido aos detalhes. Muito rápido e atento aos detalhes. Sim. Então, às vezes, ele tem audiência de instrução, uma testemunha falou uma coisa em uma audiência e algo diferente na segunda audiência. Você tem que estar ligado ali na ata, você tem que estar ligado o que ele falou que não cabe para lançar uma pergunta e pegar a pessoa na mentira, né? Pedir uma litigância de má-fé. E o doutor Danilo tem essa facilidade. Já eu não tenho tanto, né? Eu tô aprendendo ainda. Então, assim, eu fico naquela, doutor, e aí? Quais perguntas eu posso fazer? O que você pode me indicar, me ajudar? Então, eu parto mais pro cível porque me dá mais liberdade de me identificar com os problemas do dia a dia da vida das pessoas, né? Doutora, a audiência trabalhista é muito complexa. É muito complexa, é muito dinâmica. E assim, um simples detalhe de uma testemunha, ela faz você ganhar ou perder. Exatamente. Ali, porque ali já todo mundo já fica sabendo que ou deu bom ou deu ruim, né? Exatamente. Porque se ela fala, né, você tá questionando sobre a hora extra e ela fala que não teve, ou o próprio autor também, né? O reclamante mesmo. Se complica ali na hora, né? E aí o advogado fica sem saber o que fazer. Você não pode orientar na hora da audiência, né? Você orienta antes, bate um papo ali com o seu cliente, entende a situação e tudo mais, orienta antes. Mas na hora o advogado não pode. O advogado faz as perguntas, né? Mas ele não pode. Na verdade, o advogado faz as perguntas e o juiz faz para a pessoa, exatamente, né? Repassa as questões. As perguntas. Então, assim,
pode dar tudo certo, ou pode dar muito errado. Sim. E eu já vi casos assim com o Dr. Danilo. E eu sinto que ele tem essa facilidade. Sim, eu já muito tô aí, seguro. Sim, muito seguro do que fala, do que sabe, vai ali, conversa com o juiz, conversa com a parte. Eu já tô ali um pouco, tô aprendendo ainda, Sim, né? Tô sim. me familiarizando com a área. E eu gosto do cível por conta disso, que me dá tem menos audiência, né? Sim. A trabalhista sempre tem, né? É. O cível tem menos audiência, então me dá a liberdade de estar mais no processo. Sim, né? com certeza, doutora. Doutora, quais habilidades você considera essencial na carreira do advogado? Disciplina. Sim. A primeira disciplina. O advogado, ele precisa ser disciplinado, porque como o direito abrange muitas áreas, você precisa, né, ser muito bom naquilo que você escolheu fazer. Né? Tem muitos advogados no mercado de trabalho hoje em dia. Então, você precisa ser disciplinado e determinado, né? A determinação e a disciplina, para ser muito bom naquilo que você escolheu fazer. Né? Estudar, tá todo dia, as leis mudam muito, né? Nosso judiciário aí sempre tem uma lei nova, então o advogado, ele precisa estar de olho, né? No que mudou, no que ainda está em vigor, o que ele pode fazer como uma estratégia para aquele caso. Cada caso, o advogado tem que traçar uma estratégia de defesa, né? Sim. Para satisfazer melhor o direito daquele cliente. Então, assim, a disciplina e a determinação. O advogado, ele precisa gostar de inovar, né? Precisa ser determinado. Um advogado que ele se acomoda, o doutor Danilo sempre conversa isso comigo. Isso é uma coisa que eu vejo na doutora, né? Muita disciplina e muita determinação, né? Às vezes a gente fala assim, qual é a sua inspiração? Mas eu reparo nas pessoas que trabalham comigo, muita disciplina. A senhora é muito disciplinada e muito determinada. E o advogado, ele precisa disso, né? Não pode se acomodar. É verdade. Um advogado que se acomoda, ele fica para trás. Com certeza. Então, disciplina Obrigada. e determinação é a maior habilidade aí do advogado. É verdade. E saber também a empatia, né? Pela pessoa. Sim. Que quando o cliente chega para conversar com você, você tem que ser humano para entender e escutar aquilo que aquele cliente quer te passar. Então, a disciplina, determinação, a empatia, é um conjunto, né? Para o advogado. Porque, na verdade, a gente vive em resolver os problemas, né, doutora? Sim. Em deixar os nossos, né, de lado e estar ali sempre disponível para o cliente. Né? Muitas vezes em folga, em sábados, domingos, à noite, 11 horas da noite. Tem casos de cliente mandar mensagem pra você, desesperado, querendo alguma coisa, te liga, você tá lá nas férias, o cliente te liga. Sim. E muitas vezes você precisa deixar os seus problemas de lado pra resolver os problemas dos outros. Né? É isso mesmo. É dedicação, né, doutora? Doutora, quais os conselhos você daria para outro jovem profissional que está começando na advocacia? Você já no auge de quanto tempo de experiência? Já tenho 1 ano, 2 anos, quase 2 anos. Tem 1 ano e meio aí, né, como advogada. Paciência. Né, o primeiro conselho que eu daria é paciência, porque o início da profissão é muito difícil. Eu não tenho na minha casa, não tenho na minha família nenhum advogado, né? Eu sou uma das poucas pessoas da minha família que tem formação superior, né? O ensino superior completo. Então, eu sou filha de... Meu pai era motorista, né, de ônibus, e hoje ele é comerciante aí no ramo de material de construção. E a minha mãe era dona de casa e hoje ela é professora. Né? Mas, assim, eu não tive ninguém na minha família que fosse formado, que fosse advogado, um promotor, igual é o caso, né, da maioria, né? Então, o conselho que eu dou é paciência, porque o início, ele é difícil e muitas vezes ele é um pouco solitário, porque depende de você. Por mais que você tenha amigos na área que tentem te ajudar, te passem uma peça, você tá sem trabalho, faz essa peça aqui pra me ajudar, faz essa audiência aqui pra me ajudar, mas você é solitário também. É um caminho solitário porque você precisa sentar e estudar, ir atrás do seu cliente, ir atrás da área que você escolheu. Então, quais clientes eu vou alcançar com essa área? Então, assim, o primeiro conselho que eu dou é paciência. Doutora, na região onde você trabalha, você entende que você é uma linha acima da curva?
Eu não fico pensando muito nisso, mas eu entendo sim por conta da idade, né? 26 anos, então assim, eu já me formei, eu entrei na faculdade com 17, me formei ali por volta dos 22, 23 anos. Impressionante, Né? é impressionante. Foi minha mãe que foi assinar a matrícula, graças a Deus, né? Então assim, eu falo que o direito, ele não era a minha primeira opção, mas era o que Deus queria pra mim. Sim, amém. Então, hoje eu vejo que sim, sabe? Eu passo... Às vezes a gente admira muito as pessoas e esquece de se admirar Exatamente. também, né? Esquece de se admirar. Eu gosto de ser modesta, assim, em relação a mim, mas, assim, eu admiro, né? Tudo que Deus me proporcionou, né? A força que Deus me dá de estar todos os dias ali trabalhando, de querer melhorar. Lógico que eu tenho a ajuda de muitas pessoas ao meu redor, muitas. A minha família, os meus pais, que são pais maravilhosos, que eu vi abdicarem da vida deles para me dar uma boa educação, né? Me proporcionar um bom ensino. Então, assim, eu passo a me admirar um pouco mais a cada dia. Sim, né? Doutora, porque você falou que você acordava às 4 horas da manhã para ir para Paulista num cursinho para poder cursar, né? Para poder ter essa oportunidade mediante outras pessoas. Sim. E entrar na faculdade, E né? era difícil, muitas vezes. O trem, quem... né, usa o transporte público, vê como é difícil, né? Metrô lotado, voltava para casa tarde, porque ficava no cursinho depois da aula para poder estudar. Então, assim, com fome, né? Porque o dinheirinho tava ali contado para poder comprar o lanche, né? Meu pai já me ajudava, né, com essas coisas, porque eu ainda não trabalhava. Só que ele não podia me dar toda a ajuda, né? Dar demais. Então, assim, era ali, tá ralando todos os dias. Então, voltava muito cansada, finais de semana, ficava ali, vamos sair. Além de não ter condições, né, de sair todo final de semana, tinha que estudar, né? E eu, na verdade, os meus pais, eles nunca me pressionaram muito pros estudos, nem a mim, nem aos meus irmãos. Mas eu sempre gostei, né, de estudar. Então, eu queria mudar a minha vida. E o Dr. Danilo, às vezes a gente conversa, ele fala que o direito mudou a vida dele. Né? E assim, realmente, a faculdade, a profissão que você escolhe, se você tiver determinação, tiver força de vontade, realmente ela muda a sua vida. Porque tudo que eu venho conquistando através da faculdade e através da aprovação na OAB é muito diferente, né? A vida do bacharel e a vida do advogado. O direito, ele te abre portas. Né? Ser advogado te abre portas. Então, eu sou grata a Deus, né, por tudo isso que eu tenho vivido. Você falou que pegava o trem lá de Francisco Morato, né? Eu, como morava no Piquiri, tomava o trem um pouco mais perto, que era do Piquiri, já tá chegando pra cá, né? Não ficava tanto tempo em pé, né? Eu ficava em pé lá com a mochila pesada. Muitas vezes, assim, os livros dentro da mochila. Então, mas faz parte, né? A gente aprende a admirar também e a valorizar o processo, né? Exatamente, doutora. Faz parte da nossa vida, né? Nada é fácil. Né? Meu pai sempre fala isso pra mim, né? Nada é fácil. A vida do meu pai, a vida da minha mãe não foi fácil, entendeu? Meu pai, assim, pra ele também chegar onde ele está hoje, ele passou motorista de ônibus, né? É uma carga horária muito difícil. Eu já vi, eu não tinha meu pai no Ano Novo, na virada de Ano Novo, Natal, todo mundo com seus pais lá na festa da família e eu esperando meu pai chegar porque meu pai tava trabalhando. Então, assim, aprende a admirar a sua história, né? Você aprende a admirar as pessoas, os seus familiares, seus pais, né? Seus colegas de trabalho. Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo passa por dificuldades. Então, assim, mas a gente consegue, né? Com força de vontade a gente vai indo. Faz parte da vida. Sim. E eu entendo, doutora, que tanto a sua história quanto a minha pode abrir os caminhos das pessoas que estão pensando, poxa, né? Porque mudou a sua vida e mudou a minha, né? Então, você no auge dos seus 26 anos e eu no meu auge... Calma, tempo. Vai devagar, tempo. Eu tinha 17 até esses dias. Não é? E já foram 10. Como meu pai. E eu no auge, né, dos meus um pouco mais... Eu só tenho a agradecer, né? De ter tido também, igual você, essa força de vontade, de ter feito a faculdade, de ter engolido muitos sapos na vida, né? Porque a gente engole muitos sapos e tá sobrevivendo e
E poder falar que o direito mudou minha vida, que a faculdade mudou minha vida, Os que estudos, os né? estudos mudaram a minha vida, o trabalho, né? E quando você tem filho, você tem um gás a mais, né? Porque você sabe que existem pessoas que dependem de você, Sim, né? sim. Mas eu acho que é isso. Se você tá aí pensando, eu faço ou não faço, faça. O estudo muda a vida, né, doutora? Realmente. E assim, eu vejo também, você falou que quando a gente tem filho, lembrei da minha mãe, né? Minha mãe foi mãe muito nova. E ela Sim. teve que parar os estudos por conta da gestação, né? Por ter metido ali, eu sou a mais velha. Então, ter metido muito nova fez com que ela parasse os estudos, né? Então, depois, quando eu tava mais crescidinha, já ali por volta dos meus 11 anos, minha mãe voltou a estudar. Então, ela fez o supletivo, com muita força de vontade, muito difícil também você ser dona de casa, ter 3 filhos pra cuidar e aí ter que estudar. Então, assim, eu vi também na minha mãe essa força de vontade. Ela voltou aos estudos, terminou o ensino médio, começou a faculdade de pedagogia, se formou. Então, assim, eu também tenho exemplos dentro da minha casa, né? Então, de superação. Eu acredito mesmo que quando se tem filho, tem um gás a mais mesmo. É um momento de um beijo, mãe, obrigada. Beijo, mãe, obrigada. Beijo, pai. Sem eles, assim, eu não... Com certeza eu não conseguiria. Não posso falar muito, eu não falo muito, porque senão eu choro, né? Me emociona. Eu sou bem chorona, mas assim, eu sou grata a Deus pela minha família. Amém, doutora. Doutora, tem uma pergunta que eu acho muito interessante, que é: qual a característica que você entende que o advogado tem que ter para com o cliente? Eu já citei empatia, né? O advogado tem que saber ouvir, mas o advogado, ele também tem que ser seguro de si. Isso. Ele tem que mostrar para o cliente que ele tem o diferencial para satisfazer aquela demanda, para atender aquele direito que o cliente está pedindo. Entendeu? O advogado, ele tem que ser seguro de si. Por isso que eu falo, né? Da determinação e para você estudar e focar na área que você escolheu, ser especialista naquilo que você escolheu, porque tem muitos advogados por aí. Então, o advogado, ele também tem que ser bom de papo. Né? Ele tem que mostrar que ele sabe mais que o Google. Exatamente. Que o ChatGPT, aquelas, né? Que o ChatGPT sabe tudo, né? Sim. Hoje em dia. Mas, assim, o advogado, ele tem que ser bom de papo. Sim. Tem que ser bom de papo. Ele você não carisma. Pode... Sim, carisma. Né? E você também não pode ficar dando muito tempo para o cliente pensar. Sim. Né? Vamos lá, eu tenho aqui, eu posso ir atrás daquilo que você está me pedindo, que você está me contratando, eu sou sério na profissão. Sim. Então, assim... Né? Vamos já formalizar aqui uma procuração, um contrato, que a gente já vai dar início quanto antes melhor, né? Você precisa de mim agora, então... Você viu que ela aprendeu bem, né, doutora? Doutor Danilo. Doutor Danilo. Mas isso é uma característica de vocês dois, sim, né? Sim. Eu vejo no escritório, né? Os clientes chegam, é muita gentileza, é muita empatia em ouvir. Quantas horas você fica dentro da sala lá escutando exatamente. O cliente tenta falar ele verdade. também. Então, a gente observa, né? Ali no ambiente de trabalho. E tem que ser rápido, olha. Vamos fazer um contrato, então? Porque vai que o cliente sai do seu escritório e passa ali no outro escritório da esquina e aí, o advogado foi melhor ali, ele vai contratar um advogado. É verdade. Então, tem que ter isso, né? Ser bom de papo. Eu ia falar, já tem que resolver. Tem que resolver, ser proativo. Olha, é assim... Vamos adiante. Então, é isso mesmo, doutora. Bom, temos mais aqui mais 3 perguntinhas. Ética, né? A gente já sai da faculdade já tendo que estudar o nosso código de ética, né? Sim. O que a doutora leva para você pessoal e também em relação aos clientes? Na verdade, falando da matéria em si, que é a que mais pontua, né, na prova da OAB. Então, a gente tem que Espertinha, né? Tem que prestar bastante atenção. São 8 questões aí, são as que mais pontuam na prova. O que eu levo pra minha vida, é que o trabalho do advogado, ele tem que ser limpo. Sim. Né? Você tem que respeitar não só o cliente, mas o seu colega de profissão e as outras pessoas que estão ali trabalhando com você. Então, o trabalho do advogado, ele tem que ser limpo. Né? Não adianta nada, eu sei que tem muito profissional, posso dizer mau caráter, assim? Pode. Né, você chega já tirando o advogado daquele... Que usa de má fé. Que usa de má fé, entendeu? Então, assim, o trabalho do advogado, ele tem que ser limpo. E eu aprendo isso, né, no dia a dia. Sim. Né? Se aquele cliente não dá pra você, se ele já tem um advogado,
tem muita gente por aí precisando Sim. de advogado. Foca naquilo que é o certo, né? Muito advogado faz ali... Eu sei que também faz parte, né, do trabalho, da profissão ali, você também atender o seu cliente. Mas muito advogado prejudica também, né? A outra parte prejudica, né, o menos favorecido ali dentro do processo, com as táticas que tem, né? Então, tem que ser limpo. É o que eu levo pra mim, né? Se não dá aquele cliente, realmente, não dá bola pra frente. Verdade. Né? Não vou fazer de tudo também pra ganhar aquele cliente, pra ganhar aquele... Né? O processo a gente tenta ganhar de todas as formas, mas assim, tem cliente que realmente o caso é inviável. O que eu vou fazer? Sim, sem dúvida. É explicar pro cliente, olha, infelizmente não dá, eu não faço certas coisas, eu não atuo em certos casos, né? Então, né? Você sabe que ontem me ligou uma senhora falando, né? Que era um processo de divórcio, já em segunda instância. Né, onde ela tinha perdido, e a advogada que recorreu, ela não gostou do recurso, né, e que ia inclusive denunciar a advogada, e queria que eu pegasse o caso. E tem muito isso, né? Eu falei, olha, infelizmente eu não atuo nessa área, né? Ela falou assim, mas você fez o divórcio de tal pessoa. Eu falei, sim, mas não era um caso tão complexo igual o da senhora, né? Então, a senhora já tá em segunda instância, né? Quer processar a sua advogada, né? Então, eu estou passando esse caso, né? Brincando. Mas eu falei assim, olha, a senhora vai achar uma pessoa, um advogado, que realmente tenha mais experiência nessa área e que vá atuar bem no caso da senhora. E essa pessoa, infelizmente, não sou eu. Exatamente. Né? Porque você tem que realmente saber, né, doutora? O advogado não é obrigado a pegar todos os processos, todos os clientes que chegam no escritório. Sim, exatamente. Muitas vezes, se o advogado vê que aquele caso vai demandar muito tempo, muito trabalho e não vai dar um retorno, né, nem pro advogado e nem pro cliente, qual é o sentido de continuar? Exatamente. Né? Porque, o que eu penso. Não dá pra fazer milagre. Às vezes o que a gente consegue fazer, a gente, né? Até aqui, né? Às vezes o cliente quer, não, mas dá um jeitinho. Infelizmente, tem advogados que dão. Realmente, mas tem outros que, infelizmente... Não dá. Paciência. Lembrando que o advogado, ele é objeto do meio, né? E não do resultado, né? A gente faz o máximo, mas... Faz ali uma estratégia, né? Formula um plano, mas muitas vezes, né, aquele plano pode não te dar um retorno no final do processo e tudo bem. Né? Tem que aprender também a deixar ir algumas coisas, exatamente, né? Doutora. Doutora, e como você concilia a vida pessoal com a vida de uma jovem advogada? Olha, é um pouco difícil, mas eu acho que tudo a gente consegue, né? Meu pai sempre brinca comigo, você consegue fazer tal coisa, você não tem nenhum pinto pra dar água. Então, né, não tenho filhos ainda, né, não tenho tantas responsabilidades. Então, a gente dá um jeitinho, né, no escritório, quando eu tô no escritório, é aquele momento do escritório, né, lógico que não tem como falar que deu 6 horas, a gente vai embora, deu 18 horas, vamos embora, acabou por aí. Não, às vezes tem uma demanda que surge, uma audiência que surge ali inesperado, um cliente pra você atender ali do nada, mas assim, eu tento, né, conciliar o horário, o lazer ali com a minha família, eu tento aproveitar o máximo do momento, né, daquele momento, igual eu tô aqui, vou tentar aproveitar o máximo desse momento agora, quando eu tô com a minha família, aquele momento eu sou toda da minha família, entendeu? E quando eu tô no escritório, né, eu sou toda ali do escritório, pra ajudar os advogados, então... É assim que eu tento, né? Nem sempre dá certo, né? Nem sempre a gente espera as férias, né? A gente espera o recesso, mas vai indo. É muito normal que às vezes você tá, né... no lazer, e aí o telefone toca. Nossa, muito. Doutora, tem aquele caso, doutora... tô te mandando esse documento, doutora. Eu só tô te mandando no domingo, porque, né, a segunda começa tão atribulada, exatamente. Então eu já tô... Às vezes a gente também faz isso, né, mas... Né, é a vida do cotidiano, corrida, né? A gente tá... em São Paulo, né, doutora? Isso faz toda a diferença, né? Faz. Da correria. Sim. E a sua geração é uma geração diferente da minha, né? Quando eu preciso de coisas mais... Tecnológicas.
Doutora Stephanie, gente, a gente precisa fazer Eu me sinto formada em TI. No escritório, né? Porque... Qualquer coisa, vem aqui me ajudar. Olha, não tá pegando esse sistema, não tá funcionando aqui. Essa impressora, então eu vou lá dar uma mãozinha. Né? Nossa, doutora Stephanie, não precisa de um cabo. Nossa, eu não sabia. Do computador pra impressora. Mas assim, faz parte, né? A gente tá ali disponível, né? Eu acho que realmente, né, essa diferença entre as gerações, né? Sente um pouco mais de dificuldade porque não tinha naquela época, mas assim, senhora, doutor Danilo, todo mundo tá super bem, todo mundo se sai super bem. Tava fazendo podcast, exatamente, né? Tá super bem. Doutora, é a situação de assim, ó, da gente ir se atualizando. Sim, foi o que você falou. Advogado, hoje mesmo tava lá abrindo os e-mails, lei nova, né? No salário maternidade. Então, sempre vai ter uma lei nova, sim. né? E a gente tem que se obrigar o tempo inteiro tá aprendendo, né? Ontem eu tava falando com meu filho lá nos Estados Unidos, ele, mãe, para um pouco. O meu filho daqui... E ela não para, mãe, gente. Mas eu nunca vi. É muita determinação ativa a todo momento. Eu passei todas as ideias do meu planejamento pro meu filho. Ele falou, mãe, você pensou tudo isso quando? Eu, no domingo. Mãe, para a cabeça, mãe. Sim, a senhora é muito assim, né? Muito ativa. Muito ativa. Né? Tanto na vida pessoal, né? Ali cuida do corpo, cuida da alimentação, tá sempre buscando melhorar, também no trabalho, né? E assim, você fala de gerações, mas tem mais do que eu nisso, porque eu, assim, a senhora é mais ativa no Instagram, profissional, eu já não sou tanto, né? Preciso ser. Então a gente vai olhando pras pessoas e se inspirando, né? Então, assim, a sua geração tá super bem. A gente tá, ó, correndo atrás. Exatamente. Doutora, você quer passar seu Instagram? Faço. Deixa eu só... Ó, ela vai fazer um jabá pro doutor Danilo, né? Com certeza. E pra você também, doutora. Ó. O meu Instagram profissional é o Stephanie, tá? É o com STEFANY, sb.adv. Tá, a gente vai colocar pra cá, ó, jabá. pra mim, então, a câmera 3, né? Isso aí, olha pra lá. Então, o meu Instagram é Stephanie, tá? STEFANY, sb.adv. E o do Dr. Danilo, que eu esqueço, né? Sim. O do Dr. Danilo, só um minutinho. Dr. Danilo é fácil, né? O seu parece o soletrando. O Stephanie, minha mãe, né? O do Dr. Danilo é Nascimento Advocacia. Nascimento com 2 T's. Tá? E quem precisar, né? Quem tiver interesse, conhece lá o nosso trabalho, né? O trabalho do Dr. Danilo, né? Da doutora Glaucia também, já tá aqui, né, doutora? Isso. Então, é um escritório bem completo, com profissionais, assim, bem capacitados. É isso aí, doutora. Doutora, mais alguma coisa que eu deixei de perguntar e que a doutora queira falar? Acho que eu consegui falar tudo aquilo que eu tinha em mente, né? Tudo aquilo que eu queria, né? E, assim, a minha mensagem para as pessoas é valorizar, né, o processo, valorizar... tem que lembrar da câmera 3, né? Isso. Valorizar o processo, né? Valorizar o aprendizado de todo dia, a vida acontecendo. Muitas vezes a gente se desanima, né? Pelo cotidiano, pelas dificuldades do dia a dia, né? Pelas atividades que a gente faz que não tem muito... Não reconhecimento, reconhecimento, Sim. né? Que não é muito aparente para as pessoas. Né? Mas valorizar esses pequenos momentos. Os momentos que você tá ali sentado estudando e que ninguém tá te vendo. Né? Seus momentos ali em conexão com a sua fé, com Deus, ali orando, pedindo para que abençoe seus caminhos. Valorizar as pessoas também, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém cresce sozinho. Então, assim, valorizar a amizade, o companheirismo, o aprendizado que outros profissionais têm para te passar a sua família. E, assim, nunca desistir. Toda profissão tem suas dificuldades, né? Sim. A profissão que você escolher vai ter sua dificuldade. Só que você tem que traçar uma meta, né? E querer ser bom naquilo que você faz. Então, eu acho que a minha mensagem é isso. Ter muita fé em Deus, né? Muita gratidão no coração, porque nada também é só pela nossa força, né? Tudo vem de Deus, tudo vem, assim, da permissão de Deus pra gente conseguir, né? Ele que dá todo o suporte todos os dias. Então, a minha mensagem é essa. Que linda, doutora. Amei, me emocionei até. Porque é verdade, né? Nada é nós, nada somos nós, né? Tudo é Deus que proporciona, que te dá ali capacidade de estar todos os dias, né? Se aquele dia não for mais o seu dia, e aí? Então, a gente tem que ter gratidão, sabedoria, né? Olhar para o próximo, né? Sempre com um olhar de bondade, um olhar de se colocar no lugar do outro, de empatia, né? E ter
foco e força que, né, uma hora a gente chega lá. É isso aí, doutora. Doutora, foi muito bom. Nossa, eu amei. Não é? Realmente passa rápido. A gente fica nervosa, né? Mas passa super rápido. Eu amei. No começo bate um pouco o coração. Muito. Acordei assim, meu Deus, tá chegando a hora. Mas é assim, existem os advogados das redes sociais, existem os advogados do escritório, Sim. mas todos nós temos alguma coisa importante para falar, né, Sim. doutora? Sim. Né? É uma experiência, é um olhar diferente para a vida, né? A doutora Stephanie, né, nos ensinou muito hoje a ter gratidão com os pais, a ter gratidão com Deus, né? Aos amigos de trabalho. Aos clientes também, Aos que são clientes, os clientes, né, que nos movem, cada caso que a gente se emociona ali, né, não sem querendo cortar, mas assim, teve um caso no nosso escritório que a gente pegou que tinha um cliente que ele precisava de um tratamento para o câncer. Sim. E essas histórias tocam a gente. Sim, exatamente. Né? Tocam a gente. Então, assim, é isso. É estar preparado para ajudar o outro, né? Esse é o trabalho do advogado, né? Lutar pelo direito do outro. Então... Votem, doutora Stephanie, número 001. Mas é isso, Chapa. né? Não, é isso mesmo. Eu brinquei, mas é isso mesmo, doutora. Né? Então, a doutora mostrou aqui o seu lado profissional Sim. e o seu lado humano, né? Porque é importante isso. Porque, gente, atrás do profissional tem que ter um ser humano. Tem um ser humano, né? Sim. Então, e é bom que o cliente saiba disso. Exatamente. Né? Que ele não é mais um número. Exatamente. Que a gente se comove, né? Com a situação dele. Que a gente luta pelo direito dele, que a gente vai atrás de novas estratégias, de novos estudos para aquele caso, entendeu? Porque a gente sabe que para nós pode ser assim, é só mais uma aposentadoria, mas para o cliente ele trabalhou a vida inteira por aquele dinheiro. Entendeu? Agora ele vai curtir a velhice, a aposentadoria, vai descansar. Então, assim, a gente tem que dar valor a isso também, né? A essas pessoas, né? Ao direito das pessoas. Sem o cliente também, o advogado não cresce. É né? isso mesmo, é então, isso mesmo. Quem precisar, o nosso escritório é dessa forma que funciona. Curatela. Sim, o dia a dia do nosso escritório é assim. Sim. A gente atende com gentileza, a gente atende com prontidão, Sim. entendeu? Estamos sempre prontos aí para atender a sua demanda, tirar suas dúvidas. A gente faz o nosso melhor, né, doutora? Sim. É isso aí. A gente vai fechar novembro com o seu podcast, que foi maravilhoso. Muito bem. Eu que agradeço por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui mostrando não só o meu trabalho, mas também como é o dia a dia no nosso escritório. Né? É um prazer trabalhar com a senhora, trabalhar com o Dr. Danilo. E obrigada pelo aprendizado, pela amizade. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada, viu? Prazer. Obrigada, admiro muito a senhora. Eu também você. Obrigada, doutora. Então é isso, obrigada.